Olá, turminha. Bom, pessoal, agora chegou a nossa revisão, né? Chegou o momento da gente estar tranquilos, tá? Nós temos que agora ter muita calma. Não podemos achar que a revisão é só para ver se você sabe tudo ou não. Nós não vamos saber tudo nunca. É muito conteúdo, tá? Então a revisão realmente é só para a gente, né, colocar em ordem alguns conteúdos. E se porventura você vai fazer um exercício e não consegue resolvê-lo, não fica desesperado achando que você não aprendeu. Tá? Então não tem como dominar tudo, tá, até esse momento. Então agora a gente vai partir da ideia da probabilidade. Quanto mais eu souber, tá, maior a probabilidade de acertar as questões que vão nos impor aí no vestibular, certo? Então nada de desespero, tá? Vamos levar, né, a revisão para o nosso favor. Bom, então, muito cuidado com estresse, com ansiedade. Então, a revisão é realmente para te dar tranquilidade. Ela não pode te deixar mais ansioso, ela não pode te estressar. Afinal de contas, é um momento legal, um momento leve. Você já viu todo o conteúdo, né? Se porventura tem algum detalhezinho que você não conseguiu assimilar, agora é o momento. Tá? Mas fique tranquilo que mesmo na revisão não tem como dominar todo o conteúdo. Tá? Então parta do princípio que o que você fizer, tá, vai ser positivo. Tá? Quanto mais você fizer, tá, maiores as chances de ter um resultado positivo. Ok? Bom, e como é que vai ser a nossa revisão? Bom, a nossa revisão, né, gravada, né? Vocês vão receber essas aulas e nós vamos fazer por temas. Então, cada uma das nossas aulas, em cada gravação que eu disponibilizar para vocês, a gente vai estar trabalhando um tema. Tá? Então, o tema dessa aula de hoje é botânica. Então, a gente vai analisar botânica, que é uma matéria que a gente viu há pouco tempo, né? Então, se houver alguma dúvida, tá? Essas dúvidas vão ser sanadas agora. Certo? Então, vamos pegar as questões de vários vestibulares, principalmente os vestibulares mais importantes para nós, né, os vestibulares das públicas, né, o vestibular do Enem, tá? E vamos usar, né, como arma, tá, positiva em nosso favor. Bem, então vamos lá. Nossa revisão final 2020. Por enquanto, vamos fazer botânica, certo? Então, nós vamos localizar direitinho as questões, né, no seu caderno de revisão, tá? E vamos tentar, né, fazer com que o assunto venha à tona, que realmente fique bonitinho, tá bom? Bom, e a nossa revisão começa exatamente aqui, tá? Então, nós estamos lá na página 149, tá? Então, não se esqueça, vão lá para a página 149, tá? É onde a gente vai encontrar a nossa primeira questão, tá? Que porventura, né, coincidentemente, realmente é a número 1. Então, a número 1, uma questão do Enem. Caiu no Enem 2010. O Enem é uma excelente referência, né, em termos de vestibular. Ok? Então, pessoal, o tema dessa nossa primeira questão aqui é a seca fisiológica. O que é a seca fisiológica? A seca fisiológica é aquela situação que existe água no solo, tem água disponível no solo, mas a planta não se encontra em condições de absorvê-la. Tá? Existem alguns motivos, né, que impedem que a planta não consiga absorver essa água. Então aqui a gente tem um contexto, né, tá, que basicamente é o enunciado. Tá? Então vou ler para vocês. A lavoura arrozeira na planície costeira da região do sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo do arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. Então, está falando sobre a concentração da raiz versus a concentração do solo. Então, a gente aprendeu que para que a planta possa captar água do solo,
tá? Através dos pelos absorventes da raiz. Tá? Então, o ambiente no interior da raiz tem que estar mais concentrado, né, que o solo, senão é aquela lei da osmose, né? A água vai para onde está mais concentrado, né? E a água é retirada do solo pela raiz através de osmose. Tá? Então, condição fundamental para que a raiz absorva a água do solo é que ela esteja mais concentrada que o solo. Então, vocês notaram que, né, que o fato, né, da água salgada invadir as lavouras saliniza o solo, deixa o solo mais concentrado do que as raízes. Essas, por suas vezes, não conseguem, né, retirar água do solo, né, e isso causa prejuízo, porque sem a retirada de água do solo não se forma a seiva bruta, fundamental, né, para que a planta possa fazer a fotossíntese e produzir sua matéria orgânica. Tá? Então, vamos ver aqui, olha, tá? Então, em qual alternativa vai se encaixar essa nossa resposta? A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo... Então, vamos ver o item A. Aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Bom, então, coincidentemente, olha, tá? Essa alternativa A é a alternativa correta. Então, essa alternativa A explica para a gente por que essas plantas, né, não estão conseguindo retirar água do solo, apesar de haver água no solo. Tá? Então, a seca fisiológica, como eu disse para vocês, tem vários motivos, né? Tá? Esse é um deles. Tá? Inclusive, é por causa disso que tem que tomar muito cuidado na hora da adubação, na adubação artificial. Tá? Se o agricultor exagerar no teor de adubo que se coloca no solo, porque o adubo é constituído de sais, então vai salinizar demais o solo e também vai impedir a retirada de água pela raiz. Tá? Um outro momento, tá, acontece em regiões onde tem inverno rigoroso. Tá? O solo congela, tá? Durante o inverno, né, o solo congela e a planta não consegue retirar a água do solo simplesmente porque está congelada. Ela está ali, mas congelada ela não pode ser absorvida. Inclusive é por isso, né, que as plantas perdem as folhas no outono, como preparação para o inverno. Porque se durante o inverno elas tiverem folhas, elas vão transpirar demais, vão perder muita água através da transpiração foliar, tá? E não vão conseguir repor porque a água do solo vai estar congelada. Tá? Então é um assunto muito cobrado nos vestibulares, a seca fisiológica. Tá? Então olhem, né, que é assunto inclusive para o Enem. Então, nessa nossa questão número 1, né, tá, a resposta é a letra A de abelha, de I love you. Bom, e a próxima questão que a gente vai revisar é a número 2, na mesma página número 2 do Enem 2018. Notem, né? A botânica é um assunto muito frequente no Enem. Tá? E essa aqui é uma questão bem mais recente, né? E fala sobre a polinização. O que é a polinização? A polinização é um evento que surgiu com as gimnospermas, o grão de pólen. Tá? Então, o grão de pólen ele possibilita dois eventos ao mesmo tempo. Primeiro, né, uma maior diversificação genética, porque permite, né, uma troca mais intensa de material genético. O grão de pólen ser transferido de uma planta para outra, né, leva material genético de uma planta, né, para se misturar com o material genético da outra planta, tá certo? Mas não é só isso não. Com o grão de pólen surgiu também, né, o tubo polínico. Lembra do tubo polínico? É aquela estrutura, pessoal, tá, que está relacionada à independência da planta, né, da água para fecundação. Lembra? Então, nas gimnospermas, as plantas já não dependem mais da água para fecundação. Por quê? Porque o tubo polínico transporta o gameta masculino até o feminino. Ele não tem mais que nadar. Se ele não precisa nadar mais, não precisa de água na hora da reprodução, então, independente da água para reprodução. O que foi muito importante,
porque as plantas puderam fazer uma conquista, né, definitiva do ambiente terrestre. Aquela coisa, né, das briófitas e pteridófitas saíram da água, mas continuam, né, a depender da água para reprodução, tá? Foi descartado com o surgimento das gimnospermas, tá? Graças ao grão de pólen que trouxe o tubo polínico, certo? Bom, então vamos ver o que está falando sobre a polinização. Então, a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra planta pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, pode ser feito por um ser vivo, né, os agentes polinizadores vivos, né, animais, a gente chama de zoofilia, ou abiótico, como o vento. O vento, né, transporta também o grão de pólen. Tá? Inclusive nas gimnospermas, né, a polinização é feita exclusivamente pelo vento, a famosa anemofilia. Como o vento não é um ser vivo, a gente diz que é um fator abiótico. Tá? Mas a polinização que é feita, né, pelos pássaros, pelos insetos, né, por outros animais como o morcego, tá? A gente credencia, né, a zoofilia, né, ou seja, os animais são fatores bióticos. Bom, então, nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. Tá? A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando essa depende do vento, é, então, uma característica da planta, né, que ajuda o vento. Então, lembra, quando a gente falou sobre gimnospermas, a gente viu que o grão de pólen ele é pequenininho. Ele é pequenininho, né, para poder facilitar a ação do vento. Elevar, né, fica mais fácil transportar o grão de pólen quando ele é pequenininho. Ele é numeroso. Aqui, ó, numeroso. Por quê? Porque a maioria dos grãos de pólen acabam se perdendo. O vento faz uma polinização casual, acidental. Tá? Ele não está programado para isso. Então, ele levanta os grãos de pólen e seja o que Deus quiser. Então, quanto maior a quantidade de grãos de pólen, maior a probabilidade dele conseguir alcançar, né, uma planta feminina, tá certo? E também a gente viu que o grão de pólen nas gimnospermas é alado. Tá? Então, aquela asinha fixa, né, para que ele possa permanecer mais tempo, né, no ar. Quanto mais tempo ele permanecer no ar, maior a probabilidade dele encontrar uma planta feminina e haver a polinização. Então, a gente não pode esquecer que o grão de pólen é o gametófito masculino. Então, esse grão de pólen, o gametófito masculino, ele é transportado, né, até a planta feminina e lá ele vai produzir o gameta masculino, como todo bom gametófito masculino faz, tá certo? Tá? Então, né, uma planta que depende do vento para polinização, uma característica que ajuda muito, olha, tá na alternativa E, o aumento no número de estames. Porque os estames, lembra, são aquelas estruturas que constituem, né, o androceu. O que a gente chama de androceu é o conjunto de estames. E o que os estames têm são estruturas produtoras de pólen. Então, onde o grão de pólen é produzido? Nos estames. Onde que eu vou encontrar o grão de pólen? Não se esqueça que ela é uma estrutura masculina. Tá? Então, no androceu, que é o conjunto de estames. Então, quanto maior o número de estames, maior a quantidade de grão de pólens. Resultado? Maior a probabilidade, né, de que algum grão de pólen, levado pelo vento, chegue até a planta feminina. Certo? Bom, então, a nossa alternativa aqui é a E. Alternativa E, tá? De esmeralda, de elefante. Ok? Então, questão número 2, alternativa E. Bom, e vamos aproveitar a sequência aqui, ainda na página 149, vamos ver, tá, a questão número 3, que fala sobre o transporte da seiva. Então, essa questão número 3 começa na página 149, pessoal, e termina na 150. Tá? Então, vou começar a ler aqui. Tá? Então, Enem 2016. O transporte da seiva. A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. A seiva xilêmica é aquela seiva transportada pelo xilema. E o xilema, né, é o tecido condutor que transporta a seiva bruta, água e minerais. Então, é da seiva bruta que a gente vai falar. E aqui já, né, aqui do lado esquerdo, nosso vídeo aqui da nossa tela, tá? Então, a gente tem um esquema,
já na página 150, mostrando, né, o transporte, um esquema, né, que tenta mostrar para a gente uma caricatura do transporte da seiva bruta. Então, olha, aqui a gente tem detalhe da raiz, olha, os pelos absorventes, a captação dessa seiva bruta no solo, tá certo? Tá? Então, entra na raiz e, através dos vasos do xilema, chega até a folha, onde essa seiva bruta, água e minerais, é utilizada como matéria-prima, né, na fotossíntese. Então, através da fotossíntese, essa seiva bruta é convertida em alimento, é convertido em matéria orgânica. Por isso que a captação da seiva bruta é vital para a planta. Tá? Então, a gente sabe, né, que aqui o solo, tá, só vai ceder, tá, água para a raiz se a raiz estiver mais concentrada que ele. E a raiz não fica passiva nisso, não. Não depende do acaso. Então, a raiz faz o transporte ativo de sais do solo para o seu interior. Inicialmente é por difusão, tá? Mas a difusão só garante que haja equilíbrio, e isso não é suficiente. Então, para que a raiz fique mais concentrada de sais do que o solo, ela tem que fazer o transporte ativo. Então, ela gasta energia para retirar as sais do solo e colocar no seu interior. Isso garante que ela se mantenha mais concentrada que o solo, e aí, né, capta água por osmose. Essa água que entra por osmose mistura, né, se mistura com sais que foram absorvidos por difusão e ativamente, e aí você tem a formação da seiva bruta. E aí você tem uma série de eventos, né, que vão fazer com que essa seiva bruta suba pelos vasos do xilema e chegue até a folha. Bom, e essa questão, gente, ela aborda, né, um dos motivos, uma das forças, né, responsáveis pela ascensão da seiva bruta. A gente não pode esquecer que a seiva bruta sobe, ou seja, é um fluxo, né, contra a gravidade. Então, isso exige uma força. E de onde vem essa força? Então, a gente viu que essa força depende da sucção foliar, tá, que é a maior de todas as forças. A sucção foliar, ela é proveniente do fato que a transpiração e a fotossíntese tornam a folha mais concentrada que o restante da planta. A fotossíntese consome água e produz açúcar. Então, o consumo da água na folha, né, deixa a folha mais concentrada. A produção de açúcar pela fotossíntese também. Tá? E tem, né, a transpiração, que talvez seja o papel maior, né, que perde água da folha em forma de vapor. E essa perda de água, né, faz com que a folha fique mais concentrada. Então, isso gera uma força de sucção, a sucção foliar, que é a maior de todas as forças. Tá? Em segundo lugar, a gente tem também a pressão da raiz. À medida que a raiz capta essa água e ela se mistura com os minerais, a água está entrando o tempo todo. Esse fluxo contínuo de água que entra, empurra a água que já está aqui. Então, empurra a seiva bruta para cima. Essa é a pressão positiva da raiz, certo? E tem forças secundárias, né? Agora, vamos dar uma analisada, né? Porque está falando, ó, mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é a... Então vamos ver a que força, né, que as alternativas estão se referindo, ou uma delas, né, é que vai dar a nossa resposta. Gutação? Não. A gutação, a gente sabe que é a eliminação de água líquida, né, que é uma manifestação da pressão da raiz. Então ela não é uma força responsável pela ascensão da seiva bruta. A gravidade não, a gravidade está jogando ao contrário. A gravidade, né, ela está puxando essa seiva para baixo. Tá? A respiração. A respiração também não. A respiração da planta não interfere, né, na subida da seiva bruta. Tá? A fotossíntese. Bom, a fotossíntese interfere sim. Tá? Mas será que é a maior força? Vamos ver a última alternativa, a transpiração. Então, a fotossíntese interfere e a transpiração também interfere. Mas a transpiração interfere muito mais. A transpiração contribui muito mais para que a folha se torne mais concentrada que o resto da planta. Então, a sucção foliar tem como principal origem a transpiração que acontece na folha. Tá certo? Tá? Então, aqui de novo a nossa alternativa E.
tá? A transpiração. Então, a transpiração, enquanto a planta está transpirando, tá? Isso acontece principalmente na folha, tá? Então, a folha se constitui numa região muito concentrada em relação ao resto da planta, né? E aí gera uma força de sucção, e essa sucção faz com que a seiva bruta suba através dos vasos do xilema. Então, a nossa questão número 3 tem como resposta a E. Notem, já não é tão simples assim. Você tem que escolher entre dois motivos plausíveis. Então, na realidade, você tem que escolher entre os dois, aquele que é mais forte. E aqui, olha, entre a fotossíntese e a transpiração, o mais forte é a transpiração. Resposta alternativa E, ok? Bom, pessoal, e aqui a gente vai resolver mais uma questão do Enem, essas 6 aqui, tá? Uma questãozinha do Enem que fala sobre a evolução dos grupos vegetais. Então, é para a gente, inclusive, dar uma ideia, né, de como o Enem cobra esse assunto, qual é a forma de cobrança. Tá? Então, nessa questão número 6, ainda na página 150, tá? Começa aqui, tá? Desse ladinho aqui, ó, aqui embaixo, e termina lá em cima a questão. Então, vamos ler o enunciado, né? A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas para o sucesso desse processo. Então, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então, aqui em cima, né, nós temos um cladograma mostrando a evolução dos vegetais. Então, a gente não pode esquecer que a saga evolutiva dos vegetais, tá, tem o mesmo tema, o mesmo foco da saga evolutiva dos animais vertebrados. Sair da água e ocupar o ambiente terrestre. Então, aquelas características que facilitam, né, a sobrevivência em ambiente terrestre, a gente considera que sejam características adaptativas. Então, lembrando, né, que as plantas, né, os vegetais, descendem das algas verdes. Algas verdes, né, são indivíduos que só podem viver na água, né, o seu corpo não tem a proteção adequada para viver em ambiente terrestre, perderia água demais. A sua reprodução, né, é dependente da água, então as algas só podem viver em ambiente aquático. Tá? Mas como eu disse para você já, né, houve, como a vida surgiu na água, durante muito tempo ela ficou restrita à água. Então, num determinado momento, estava todo mundo na água. Aquela confusão toda, aquela muvuca, né? Aquele congestionamento. Então, quem conseguisse sair da água e vir para a Terra, teria um monte de vantagens. Porque nesse momento, na Terra, você tinha um ambiente livre, com muito espaço, e também alimento. Então, foi isso que aconteceu. Tá? Então, o primeiro grupo vegetal a surgir, que descende diretamente, né? Nem poderíamos dizer assim, né? O grupo mais simples, mais primitivo de vegetais são as briófitas, representado hoje principalmente pelos musgos. Tá? E a partir das briófitas, né, os vegetais foram, né, desenvolvendo características que permitiram uma conquista definitiva e eficiente do ambiente terrestre. Então, essa é a ordem, né, de aperfeiçoamento da ocupação do ambiente terrestre. As briófitas, como os musgos, em seguida surgiram as pteridófitas, né, como as samambaias, tá? Depois vieram as gimnospermas, como os pinheiros, né, e as angiospermas, são aquelas plantas, né, que apresentam frutos, certo? Então a gente não pode esquecer, né, que, tá, as briófitas, elas não têm vasos condutores, herança direta das algas, elas não têm vasos condutores, então além de serem dependentes da água para a reprodução, tá, elas não podem crescer, são pequenininhas, são de tamanho reduzido. Tá? Bom, o que permitiu que elas saíssem da água e viessem para a terra foi exatamente o desenvolvimento de tecidos verdadeiros. Então, nas briófitas surgiu um tecido de revestimento que minimiza a perda d'água. Isso permite ao indivíduo, né, sobreviver em ambiente terrestre, sem morrer desidratado. Certo? Mas a sua reprodução, né, é dependente da água, né, não tem vasos condutores. Tá? Só que aí, né, depois de um certo tempo, surgiram as pteridófitas, tá? Que já trouxeram como novidade, né, tecidos condutores.
os vasos condutores de seiva, que permitiram o crescimento. Então, essas plantas já puderam desenvolver órgãos, raiz, caule e folhas, mas ainda não puderam fazer uma conquista eficiente do ambiente terrestre. Tá? Por quê? Porque ainda dependem da água para reprodução. A sua fecundação, né, a oogamia, é quando o gameta masculino tem que nadar até o feminino para fazer a fecundação. Tá? Então, as pteridófitas trouxeram os vasos condutores, já puderam desenvolver órgãos, mas ainda continuam dependentes do ambiente úmido e sombrio para fazer a sua reprodução, certo? Agora, né, essa independência do ambiente aquático surgiu aqui, ó, nas gimnospermas. Tá? Então, aqui surgiu o grão de pólen, com aquelas características que a gente já viu, né? E, consequentemente, o tubo polínico. Então, o tubo polínico, né, permite a fecundação sem a necessidade de água líquida. Então, o surgimento do tubo polínico, né, um desenvolvimento do grão de pólen, uma estrutura, né, decorrente do crescimento do grão de pólen, tá? Então, tornou as plantas independentes da água para reprodução. Agora, com o tubo polínico, o gameta masculino vai de carona, ele não precisa mais nadar. Tá? E além do grão de pólen, né, que contribui para a diversificação, tá? E também contribuiu para o surgimento do tubo polínico e a independência da água para a reprodução, tá? Então surgiu também, tá, uma outra estrutura muito importante para a dispersão, que é a semente. Tanto é que a partir desse momento a gente tem plantas, né, espermatófitas. Esperma significa semente. Então, nas briófitas e pteridófitas, pessoal, a forma de dispersão é através dos esporos. Não é ruim, não é a forma ruim, tá? Mas como a semente já tem no seu interior um esporófito, uma plantinha em miniatura, é muito mais eficiente fazer uma dispersão pela semente, tá? Só que a gente não pode esquecer que essas sementes são nuas, que inclusive isso dá nome ao grupo gimnosperma, significa sementes nuas, certo? Então, tá, nós temos aqui alguns problemas. A polinização, que é feita exclusivamente pelo vento, não é aquela polinização esperada, tá? E a dispersão da semente, como ela é nua, ela não tem fruta, ela não tem um atrativo alimentar. Não é aquilo que a natureza esperava, mas esse problema foi resolvido com o surgimento das angiospermas. Então, novidades nas angiospermas, as flores e os frutos. As flores se constituem, né, em atrativo para polinização. Como assim? Polinização agora pelos animais, a zoofilia. Então, aqui, ó, não necessita exclusivamente do vento, muito pelo contrário. A maioria das angiospermas não precisam do vento para a polinização. Essa polinização é feita por animais, flores atrativas, com alimento, com perfume, né, com uma visão legal, né? Aí, os animais são atraídos, vão lá, dá um rolê e acaba fazendo a polinização. Então surgiu uma polinização mais eficiente com o surgimento das flores. Tá? E os frutos? A partir das angiospermas, né, agora, né, a semente não é mais nua. A semente agora é envolvida por fruto. Tá? E o papel do fruto, tá, é estimular uma dispersão mais eficiente. Fruto geralmente tem açúcar, que é um atrativo para os animais. Animais adoram açúcar, né? Então, ao se aproximar da planta e pegar o fruto para se alimentarem, dentro do fruto, o que a gente tem? A gente tem a semente. A semente. Então, o animal leva o fruto, come o fruto e descarta a semente, fazendo uma polinização uma dispersão muito eficiente, certo? Bom, então, qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversificação genética? Diversificação genética, variabilidade genética. As sementes aladas que favorecem a dispersão aérea, não, ela favorece a dispersão, tá? Mas não incrementa a diversificação. Os arquegônios que protegem o embrião multicelular, bom, os arquegônios são aquelas estruturas, né, que protegem, né, que produzem, né, o gameta feminino, a oosfera, tá? Mas isso também é importante, tanto é que as plantas são ditas embriófitas, porque elas têm embriões protegidos. As algas não têm embrião protegido,
tá? Mas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas têm um embrião protegido. Tá? Isso foi fundamental para que eles pudessem sair da água. Tá? Então, fundamental, né? Praticamente um dos fatores que deu origem aos vegetais, mas que não contribui para a diversificação. Tá certo? Bom, C. Os grãos de pólen que garantem a polinização cruzada. Está aqui, de novo o grão de pólen. Então, observem que o grão de pólen é um tema obrigatório, né? Quando se trata de botânica, principalmente no Enem. Então, além de ser responsável pela formação do tubo polênico, tá, os grãos de pólen contribuem tremendamente para a diversificação, para a variabilidade genética. Porque o que eu disse para vocês, o processo de polinização, né, permite, né, a mistura de material genético. Ele está carregando o material genético da planta masculina. E ele está procurando quem? Ele está buscando a planta feminina. Quando eles se encontrarem, o grão de pólen, que é o gametófito, vai produzir o gameta masculino, tá? Então, esse gameta masculino vai fecundar o feminino, ou seja, o encontro dos materiais genéticos das plantas masculina e feminina, ok? Então, nossa alternativa C na questão 6. Bom, e agora nós vamos mudar um pouquinho, né, de vestibular. Vamos ver um pouquinho o que vem acontecendo, né, na FUVEST. Então, vamos resolver essa questão 11. Olha, lá da página 151. Página 151, questão 11. Bem aqui embaixo, olha. Tá? Aqui no cantinho esquerdo, a parte de baixo. Então, FUVEST 2019. Vejam, né? É um vestibular recente. Tá? Então, trata-se da caracterização dos grupos vegetais. Na realidade, do reino vegetal. Tá? Então, olha só. Um organismo pluricelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma... Bom, então nós temos os grupos vegetais, né? Bom, é uma alga? Não. Olha só. Alga pode ser pluricelular? Pode. Pode ser fotossintetizante? Pode, tá? Mas ela possui sistema vascular? Não. Não tem. As algas não têm um sistema circulatório, não têm um sistema de vasos, são avasculares. Tá certo? Bom, é uma briófita? É o item B? Também não pelo mesmo motivo, né? Olha, tá? A briófita não possui um sistema vascular, não possui frutos, não possui sementes. Certo? Se bem que ele está dizendo, possui sistema vascular, mas não possui frutos ou sementes. Então tem que ter um sistema vascular. Então a briófita, o musgo que é pequenininho, não se encaixa. Certo? Se pteridófita, vamos dar uma analisada. Pteridófita como a samambaia. É pluricelular? É. É fotossintetizante? É. Possui sistema vascular, ou seja, vasos condutores? Sim, ela é uma planta traqueófita. Não possui frutos ou sementes? Sim, não possui. Então é a alternativa C. Pteridófitas. Então, questão 11 é a alternativa C. 11C. Tá? Porque a gimnosperma possui sementes. Não tem fruto, mas tem semente. Tá? E a geosperma possui tanto semente quanto frutos. Ok, gente? Então, questão 11, alternativa C. Bom, e para não perder a nossa sequência aqui, né, do nosso caderno, tá? Vamos mudar de novo de vestibular, mas não de tema, tá? Então vamos agora para a Unesp, uma questão recente, olha, tá? Então foi abordada na Unesp 2018. Então, questão 22, que começa aqui, ó, na página 152 e termina do outro lado aqui embaixo, ó, na página 153. Então, vamos ver do que se trata essa questão, tá? Analise as imagens de uma mesma planta sob as mesmas condições de luminosidade, mas sob condições hídricas diferentes, distintas. Então vamos ver, né, o que é que essa planta, em diferentes condições hídricas, com diferentes ofertas de água, né, mas mesma iluminação, vamos ver qual é a abordagem do exercício. Bom, e temos aqui as duas plantas, né? Tá? Então, na condição 1, uma planta sob restrição hídrica, ou seja, com baixa disponibilidade de água, com pouca água disponível para
planta, tá? Na condição 2, essa planta de baixo, olha, tá? Planta irrigada, ou seja, com oferta de água, tá? Bom, então o tema da questão já está logo aqui. Os estômatos dessa planta estão... Então, olha só, tá? Vamos puxar aqui um pouquinho, né? Então, tá aqui os estômatos. Nós temos a planta de cima que tem pouca água disponível, né? E a planta de baixo tem bastante água disponível, tá certo? Então, tá aqui. A gente sabe que os estômatos, eles estão relacionados à fotossíntese. São aquelas estruturas da planta, né? Responsáveis pela captação do CO2 para que a planta possa realizar a fotossíntese acima do ponto de compensação fótica. Então, o estômato pode ser comparado com uma janela da folha. Aberto, ele, né, proporciona essa comunicação, tá, e leva à captação de CO2 do ambiente. Tá? Só que tem um detalhe muito interessante. Tá? Esse estômato aberto permite a saída de água em forma de vapor, a transpiração. É a principal fonte de transpiração da planta, essa perda de água em forma de vapor através dos estômatos. Então a planta tem que tomar muito cuidado com os estômatos. Então ela consegue abrir e fechar os estômatos. Tá? Então quando os estômatos estão fechados, tá, ela está economizando água, tá? Porque a transpiração é menor, porque acontece só pela cutícula. Tá? Bom, só que tem um detalhe. Quando os estômatos estão fechados, ela não consegue captar o CO2 necessário, né, para a fotossíntese superar o ponto de compensação fótica. Então, se ela quiser fazer fotossíntese acima do PCF, ela tem que abrir os estômatos. Tá? Só que ela tem que tomar muito cuidado, né, porque se ela perder água demais, ela pode desidratar e morrer. Então, a gente chama de mal necessário, né? Estômago aberto, transpiração é um mal necessário. Tá? Se ela parar de transpirar, tá? Ela evita a desidratação, mas ela pode morrer por falta de carbono para a fotossíntese, tá certo? Bom, então a gente viu também que os estômatos são constituídos por duas células guardas. Cada estômato tem duas células guardas. Quando essas células, né, que margeiam o estômago estão lotadas de água, estão cheias d'água, estão túrgidas, o estômago está aberto. E quando essas células murcham, né, se a planta perde água, as células tendem a murchar. Então, quando essas células murcham, né, a tendência é que o estômago se feche. Então, uma planta sob restrição de água, que está faltando água, naturalmente as células estarão murchas, incluindo as células guarda. E quando elas murcham, os estômatos se fecham. Tá certo? Tá? Então, a gente sabe que na condição 1, com falta de água, a tendência é que os estômatos estejam fechados. Tá? Agora, na condição 2, a planta irrigada, tá? Se for durante o dia, os estômatos devem estar abertos, tá certo? Então, abertos, vamos analisar as alternativas, né? Abertos na condição 1, não está fechado, é com falta de água. Fechados na condição 2, não, olha, na condição 2 está aberto, olha, ela está irrigada, tem água, tá? Abertos na condição 2, pois há intenso bombeamento de íons potássio das células guarda para as células acessórias, resultando na perda de água e flacidez dessas últimas. Essa alternativa está metade certa, mas o resto é errado. Então, realmente, né, os estômatos estão abertos na condição 2, tá? Mas não é isso que acontece. Para os estômatos estarem abertos, os íons potássio estão sendo bombeados para o interior das células guarda, que aí elas ficam mais concentradas, absorvem a água das células subsidiárias, né, as vizinhas, ficam gordinhas, né, e automaticamente o estômago se abre. Aqui está dizendo, ó, que essas células estão murchas. Então, isso não resulta, tá, em abertura do estômago, e sim fechamento. Então, a alternativa C a gente já descarta. D. Fechados na condição 1, pois há intenso bombeamento de íons potássio das células acessórias para o interior da célula guarda. Tá? Então, também, tá, um outro equívoco. Realmente estão fechados na condição 1, porque está faltando água. Tá? Mas o fechamento leva o bombeamento dos íons potássio para as células acessórias, para aquelas células do lado.
Aí elas ficam mais concentradas que as células guarda e roubam água das células guardas, tá? E aí as células guardas, ao perderem água, murcham e o estômago se fecha, certo? Então esse bombeamento aqui, ó, tá equivocado. Então, gente, só sobrou a alternativa E, tá? E tem que ser ela, né? E, abertos na condição 2, bateu, pois há intenso bombeamento de íons potássio das células acessórias, né, daquelas células vizinhas, para o interior das células guarda, resultando na turgidez dessas últimas. Isso mesmo. Então, essas células guarda, ao receberem, né, esse potássio, ficam mais concentradas, absorvem água das células vizinhas, né, as acessórias, ficam túrgidas e o estômago se abre. Então, a alternativa E responde, né, ao questionamento. Ok? Então, na questão 22, resposta E. Ok? 22E. Bom, turminha, aí a gente continua aqui, né, na Unesp, tá? Então, a questão 24, olha, ainda aqui na página 153, né? Então, nessa questão 24 da Unesp, né, fala sobre transporte da seiva bruta. Então, né, a questão começa aqui e termina lá no alto da página, tá? Daqui a pouco nós vamos subir para lá. Mas vamos ver essa parte do enunciado. A figura mostra duas propriedades da molécula de água fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio. Então, a gente está vendo que são aquelas forças que contribuem, né, para o transporte da seiva bruta. Vamos dar uma olhada que tem um esquema representando, né, esses dados. Bom, e aqui está o esquema mostrando, né, as propriedades da água que geram a força, né, de coesão, né, e a tensão. Então a gente não pode esquecer que a sucção foliar puxa a coluna de água, né, no interior dos vasos do xilema. Então, sob tensão, essa coluna d'água tenderia a romper. Só não se rompe porque existe uma atração muito forte entre as moléculas de água, né, dada pelas pontes de hidrogênio. Tá? Então, isso permite essa tensão, permite que essa coluna d'água seja puxada literalmente sob tensão, certo? Tá? E essa carga, né, da molécula de água que permite a adesão, tá? Tensão, coesão, adesão à parede do xilema. Então, a água, né, positiva adere levemente à parede do xilema, né, a parte interna, que é negativa. Tá? Então, essa adesão é adesão leve. É suficiente para não deixar a coluna d'água despencar. Tá? Mas também não é tão forte para poder bloquear, para travar a subida. Tá? Então, aqui a gente tem tensão, coesão, adesão. Tensão, a coluna d'água sendo puxada pela sucção foliar, tá? Isso, né, gera uma tensão. Você tem a coesão entre as moléculas de água, né, que faz com que não haja rompimento dessa coluna, tá? E a adesão na parede do xilema, que impede que essa coluna d'água despenque. Tá certo? Então, essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de, olha, seiva bruta no interior dos vasos do xilema em plantas. Exatamente. Então, nossa alternativa A. Tá? Uma referência àquelas forças, né? Várias forças múltiplas, né, que compõem, né, o impacto necessário para que a seiva bruta suba. Certo? Então, na questão 24, ok? A alternativa é A. Resposta alternativa A. Tensão, coesão, adesão. Ok? E aqui, pessoal, para a gente não perder a viagem, né? Então, vamos diretamente aqui, ó, né? Pergunta na sequência, a questão 25 também da Unesp, né? E recente também, 2017, né? Que fala sobre a poda e a quebra da dominância apical. Tá? Então a gente sabe que a poda é uma estratégia usada, né? Para que haja desenvolvimento da copa, da árvore, né? Para que ela desenvolva
ramos, né, folhas, desenvolva flores, frutos. Tá? Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. Tá? Então, uma gimnosperma conhecida como cedrinho, tá? O nome científico Lupressus lusitanica, será que é português? É uma opção de cerca viva para quem deseja delimitar o espaço de uma propriedade. Para isso, mudas dessa espécie são plantadas a intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as mudas seja preenchido, resultando em uma cerca como a mostrada na imagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então dá para ver aqui, né? A cerca viva muito utilizada, né? Principalmente porque os muros, né, são pichados pelos vândalos, né? E a cerca viva não tem como o cara pichar. Não é tão segura quanto o muro, né? Mas às vezes até, tá? Então, para se obter uma cerca viva de altura controlada que crie uma barreira física e visual, deve ser. Então, vamos dar uma analisada aqui, tá? A. Estimular a produção de auxinas pelas gemas laterais das plantas, podando periodicamente a gema apical. Então, essa é a alternativa. Na questão 25, a alternativa correta é a A. Então, essa alternativa A está falando sobre a poda, né? Que é a quebra da dominância apical. Então, a gente não pode esquecer que o ápice, né, da planta, a gema apical, produz uma quantidade muito grande de auxinas e que domina o crescimento da planta. É uma quantidade de auxina, tá, ideal para o caule crescer. Só que inibe a atividade das gemas laterais. As gemas laterais são aquelas estruturas laterais, né, como se fosse um sovaco da planta, que se ela se desenvolver, ela vai gerar folhas, vai gerar ramos, né, os galhos, né, e flores e frutos. Tá? Mas como o ápice produz uma quantidade exagerada para as gemas, né? Mas ideal para ele, tá? Então é uma taxa de auxina que estimula o crescimento do caule, mas inibe, né, o desenvolvimento das gemas laterais. Então, a atividade dessa gema apical faz com que, né, a planta cresça para cima, só o caule cresça, e as gemas laterais ficam ali inibidas. Tá? Então, a estratégia é essa: cortar o ápice do caule. Essa é a poda. Você vai lá, corta o ápice do caule, tá? E tira essa fonte de auxina tão exagerada para a gema. Então, sem auxina, né, aquela quantidade enorme de auxina, aquela taxa, né, absurda produzida pela gema apical, tá? As gemas laterais passam a produzir suas próprias auxinas. E aí elas se desenvolvem, né? E gerando folhas, gerando galhos, né? E até flores e frutos. Então, essa estratégia usada, por exemplo, nessa cerca viva. Ao podar, né, ao cortar a gema apical, as gemas laterais se desenvolvem e produzem aqueles galhos, aqueles ramos laterais que entrelaçam a planta, né? Acabando por constituir a cerca viva, deixando ela mais segura. Então, não se esqueça que é uma estratégia muito comum, usada principalmente em plantas perenes, aquelas plantas que dão assim por muito tempo, né? Então, nas cidades também, tá? Você corta o ápice, então a planta para de crescer, pelo menos temporariamente, para cima, tá? Porque você, né, cortou a gema apical, mas as gemas laterais são estimuladas. Então, elas se desenvolvem, né? E aí as copas, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. Tá? Então, questão 25, alternativa A como resposta. Ok? Bom, pessoal, vamos lá na página 156, tá? E vamos abordar uma questão aqui da Unicamp de 2016, uma questãozinha muito interessante, tá? Meio uma coisa de quebra-cabeça, meio de pegadinha, né? Então, a nossa questão número 36 da Unicamp 2016, que está na página 156, aqui do nosso lado esquerdo, ó. Aqui, ó, questão número 36, tá? Bom, essa questão aborda o seguinte: segundo o modelo que determina a identidade de órgãos florais, os genes estão arranjados em 3 regiões sobrepostas, e cada região compreende 2 verticílios adjacentes. Uma combinação única de genes determina a identidade do verticílio, tá? Na imagem 1. Tá? Se, por exemplo, a região de atividade B é ausente,
os verticílios serão especificados apenas pelas regiões de atividade A e C, e a flor conterá apenas sépalas e carpelo, tá? A imagem 2. Então, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai precisar dar uma analisada, né? Ó, então, vou trazer aqui, né? Ó. Então, gente, parece que a questão é complicada, mas não é não, tá? A gente tem que parar, analisar, né? Então, dá para ver aqui os genes, né? Olha, então, o gene A tá responsável pelas sépalas, pétalas. O gene C, né, pelo estame, né, e pelo carpelo, que é o gineceu, a garrafinha, né? E notem que o gene B, olha, ele se sobrepõe, tá? E a presença do gene B garante as pétalas e o estame, tá certo? Tá? Mas no fundo, depois que você entendeu isso, tá? A questão quer saber se você tem conhecimento sobre a importância dos verticílios florais, ou seja, a importância, a função de cada componente. Então, nós sabemos que as sépalas, né, são aquelas regiões, né, aquelas folhinhas embaixo, né, da folha que funciona como proteção da flor, tá certo? Então, o conjunto de sépalas constitui o cálice. Tá? Então, é proteção principalmente para o ovário e para o óvulo. Tá? As pétalas, além de protegerem, né, tanto o androceu quanto o gineceu, têm como principal componente funcional a atratividade, atrair animais para a polinização. É ali que você vai encontrar aquele visual colorido, né? É ali que você vai encontrar, por exemplo, né, néctar. Então, o atrativo. Tá? O estame. Estame é o androceu. Tá? Então, os estames, o conjunto de estames, tá, constitui o androceu. Então, cada estame tem na extremidade, né, a estrutura produtora de grão de pólen, tá certo? Tá? E o carpelo é o gineceu propriamente dito. Ali você tem o ovário, o óvulo, né, o estigma e o estilete. Tá? Então, a questão quer, né, verificar com você se você manja, né, das funções. Tá? Então tá aqui, ó, tá? Então por isso que vai surgir lá a nossa resposta na alternativa D. Ó, alternativa D. Na ausência de genes da região A, ó, tá aqui a região A, ó, ela é responsável pelas sépalas, proteção, né? E as pétalas, né? Tá? Então, na região A, a flor será menos visitada por polinizadores. Então, ó, a falta de genes na região A, por exemplo, vai trazer prejuízo, né, para as pétalas. Então você não vai ter aquelas pétalas, né, com aquele visual colorido, com aquele perfume ou algum atrativo. Tá? Então isso vai diminuir o sucesso da planta em relação à polinização por animais. Ok? Então não é tão difícil assim como parece, né? Então, nesta questão 36 da Unicamp, a resposta é a alternativa D. Qual é a abordagem? Função de cada componente da flor. Lembra que eu chamei a atenção de vocês? A flor. Desenhar a flor, saber os componentes da flor e principalmente função de cada componente dos verticílios florais. Tá? Então, o androceu é um verticílio floral, o gineceu é outro verticílio floral, tá? A corola, né, constituída pelo conjunto de pétalas, é outro verticílio floral, tá? E o cálice, constituído pelas sépalas, é outro verticílio floral. Então, é muito importante saber quais as funções das estruturas das flores, ok? Tudo bem? Então, legal. E aqui, pessoal, na mesma página 156, aproveitando a sequência, né? Ainda o mesmo vestibular da Unicamp, do mesmo ano, tá? 2016, olha, certo? Então, botânica é um assunto muito explorado no vestibular da Unicamp. Deu para anotar isso, né? Tá? Então, essa questão número 38, né, de 2016, também aborda o aspecto evolutivo dos grupos vegetais. Então, de acordo com o cladograma a seguir, é correto afirmar que, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Olha, um grupo A, B, C, D e E, tá? E mostra características que esse grupo tem, tá? E se ele tem, os grupos que vêm depois também têm. Bom, então nós temos aqui o grupo A que tem clorofila A e B. Mas ó,
ainda não tem um embrião protegido. Então, esse grupo A com certeza está falando das algas. Aquelas algas, né, que são precursoras dos vegetais. Tá? Elas ainda não têm um embrião protegido. É uma das características que impedem, né, que elas possam sobreviver fora da água. Tá? Mas aí, olha, tá? Você tem o item B. O item B representa um grupo de indivíduos, né, que já tem um embrião protegido. Bom, depois das algas, tem um embrião protegido, todas as plantas têm. Mas o primeiro grupo a apresentar é o grupo das briófitas. Tá? Aí, ó, o grupo C já tem vasos condutores. Então, uma referência a quem? Uma referência às pteridófitas, como a samambaia. O grupo D, olha só, já tem semente. Então, estamos falando, né, das gimnospermas, né, como o pinheiro do Paraná. E o grupo E, olha, flor e fruto. Perceberam? Agora mesmo a gente resolveu uma questão muito parecida com essa. Então, esse aspecto evolutivo, a evolução dos grupos vegetais, é muito, mas muito abordado mesmo. Tá certo? Então, vamos analisar as alternativas, né? Então, A é uma briófita? Não, não é. A gente já exclui porque, olha, tá? Ainda não tem embrião. E as briófitas já têm embrião. Então, A é uma referência às algas. Bom, alternativa B, C é uma espermatófita? C é uma planta que já tem semente? Não. Ó, a semente surgiu aqui em D, olha. Tá? Então, o termo espermatófito é uma indicação de plantas com sementes. Então, C é uma planta como a samambaia, pteridófita, que já tem vasos condutores, já conseguiu desenvolver órgãos, né? Mas que ainda não tem sementes. Alternativa C, C possui sementes. Não, não possui. Então, de novo, a gente descarta a alternativa, né? Por causa dessa afirmação. C ainda não possui sementes. Tá? Então, acho que sobrou a D, né? Como é da Unicamp, só tem 4 alternativas. B é uma briófita. Realmente, B é uma briófita. D é uma traqueófita. Então, olha, a partir de C, todas as plantas são traqueófitas, que têm vasos condutores de seiva. Tá? E E possui sementes. Então, ó, D também possui. Mas C também possui. E mantém. Então, B, C, D e E possuem todas as características de A. C, D e E mantêm as características de B. E assim por diante. Tá? Então, uma característica desse indivíduo aqui, olha, aparece em todos os demais. Então, é assim que vem um cladograma mostrando para gente a história evolutiva dos grupos. Então, questão 38 da Unicamp 2016, resposta alternativa D. 38D, ok? E aqui, pessoal, na página 157, nós temos a questão 43, que é da FUVEST 2019. Tá? Então, olha, também recente, né? Olha, 43 FUVEST 2019. De novo, olha, explorando a estrutura da flor, os seus componentes e funções. Tá? Então, vale a pena investir e dominar, tá, a estrutura da flor, né, os componentes e as funções que cada um desempenha. Tá? Então, os esquemas mostram cortes longitudinais, tá, de 2 espécies diferentes de plantas e, consequentemente, né, suas flores. Tá? Então, baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. Então, nós temos agora uma questão discursiva. Tá? Então, olha, tá aqui, olha, dá para perceber nitidamente, né, que tem os componentes, os mesmos componentes, tá? Só que eles apresentam anatomias diferentes. Então, dá para notar aqui, por exemplo, olha, diferença no tamanho do estigma, tá? A relação entre o tamanho do estigma, né, e do estame, né? Olha, tá? Das anteras aqui, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? Então, quando o grão de pólen é depositado aqui no estigma, ele gera o tubo polínico cresce e vem até o interior do ovário, onde vai encontrar o óvulo. Lá, a oosfera vai ser fecundada e isso dá origem ao embrião, tá certo? Esse embrião, né, ao se desenvolver, produz auxinas que vão estimular a parede do ovário a crescer e se transformar em fruto. Então, o que ocorre com o ovário após a fecundação da flor?
ele se transforma em fruto, certo? Tá? Então, após a fecundação, o óvulo dá origem à semente, né? E o ovário é convertido em fruto. Não se esqueçam disso. É básico, né? Mas eu tenho que me lembrar, ok? Bom, o item B. Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, tá? Em qual delas esse mecanismo de fecundação é favorecido? Justifique. Então, a autofecundação acontece, mas é um mecanismo que a natureza não gosta. Porque autofecundação, ou seja, os seus gametas se encontrarem. A gameta do fulaninho se encontrando com o gameta do fulaninho mesmo. Então, isso gera pouquíssima variabilidade genética. E a natureza prima, tá, por diversidade, variabilidade genética. Tá? Mas, principalmente em algumas plantas, né, acontece a autofecundação. Então, a gente não pode esquecer que a fecundação depende da polinização. Tá? A polinização antecede a fecundação. Então, dá uma olhada aqui, ó, nessa flor A. A flor, né, presente na espécie A. Olha, os grãos de pólen, ó, que estão aqui na antera, ó, tá vendo? Na antera, eles estão numa altura inferior ao estigma. Então, o grão de pólen vai ser depositado aqui, tá? E a antera, que gera o grão de pólen, está aqui embaixo. Então, a chance desse grão de pólen chegar aqui em cima é menor. Não é impossível, mas a chance é bem menor do que na espécie B. Porque dá uma olhada, ó, o estigma que vai receber o grão de pólen, ele está numa altura inferior à antera. Então, o grão de pólen é que simplesmente vai cair sobre o estigma. Então, é basicamente uma autopolinização, né, natural. Então, na planta B. Tá? Por quê? Porque, né, as suas anteras, né, estão numa altura, tá, superior à do estigma, favorecendo, né, o depósito, né, de grão de pólen. Certo? Bom, e aí a gente tem C. Dada a morfologia da flor da espécie A forma, né? A forma da flor da espécie A, cite um animal nectatívoro, né? O nectívoro, né? Que gosta de néctar, que se alimenta de néctar, que poderia polinizá-lo. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionado à capacidade de polinização dessa flor. Notem, essa é uma flor tubular. O néctar, gente, está localizado aqui embaixo. Olha, tá? Olha as glândulas de néctar. Estão localizadas aqui embaixo. Então, nessa flor tubular, tá? Não é todo animal que poderia ter acesso a esse néctar. Tá? Então, teria que ser um animal que tivesse uma ferramenta pontiaguda capaz, né, de introduzi-la aqui. Um pássaro bicudo como o beija-flor. Então, essa flor seria facilmente polinizada por um beija-flor. Tá? Um animal com bico pontiagudo adequado, né, para poder polinizar flores tubulares. Olha, tá? Então qual é a ideia dele, do pássaro? Recolher esse néctar. Ele vem aqui, ó, e faz tudo para ter acesso a esse néctar. Mas até ele conseguir esse néctar, olha, ele se lambuza no grão de pólen. O grão de pólen, né, adere ao seu corpo, e a hora que ele for visitar uma outra flor, tá? Esses grãos de pólen serão transportados até outra flor. Tá? Uma polinização vetorial eficiente, né? Como toda a zoofilia. Então tá certo? Então o beija-flor seria o animal ideal, né, para poder polinizar essa planta que tem uma flor tubular, por causa do seu bico pontiagudo. Tá certo? Então nessa nossa questão aqui, né, que é discursiva, então essas são as respostas. Ok? Bom, e para encerrar, tá, a nossa aula de hoje, se não ficar uma coisa muito comprida e improdutiva, né? Vamos pegar aqui a questão número 50, tá? Uma discursiva da Unesp de 2016. Muito interessante, olha só o tema. Fruto ou fruta? Qual a diferença? Se é que existe alguma entre fruta e fruta? A questão tem uma resposta simples. Fruta é o fruto comestível, o que equivale a dizer que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. A mamona, por exemplo, é o fruto da mamoneira. Tá? Não é uma fruta por quê? Pois não se pode comê-la.
Tá? Já o mamão, fruto do mamoeiro, é obviamente uma fruta. Então, na realidade, né, é uma denominação popular. A gente chama de fruta, né? Geralmente, né? A maioria das pessoas chama de fruta, aquilo que se pode comer. Mas a gente sabe, né, que o crescimento do ovário dá origem ao fruto. Aquela estrutura que cresce a partir do ovário é o fruto. Não importa se seja comestível ou não, tá certo? Então o nome mais adequado, correto mesmo, é fruto, tá? Mas nem sempre é comestível, certo? Bom, mas a parte mais importante, né, dessa questão está aqui. O texto faz um contraponto entre o termo popular fruta e a definição botânica de fruto. Contudo, comete um equívoco ao afirmar que toda fruta é um fruto. Na verdade, frutas como a maçã e o caju não são frutos verdadeiros, mas pseudo-frutos. Considerando a definição botânica, explique o que é um fruto e por que nem toda fruta é um fruto. Explique também a importância dos frutos no contexto da diversificação das angiospermas. Então a gente sabe que o fruto, né, ou o pseudofruto, tá, é uma estrutura exclusiva de angiospermas. E é aquela estrutura que surgiu para otimizar a dispersão da semente. Lá na gimnosperma, a gente tem uma dispersão deficiente da semente, porque ela não tem um atrativo. O fruto ou pseudofruto é um atrativo muito eficiente para os animais fazerem a dispersão da semente. Então, fruto ou pseudofruto, a função evolutiva, tá, é gerar uma dispersão, um espalhamento da planta, né, pelo planeta com maior eficiência. Tá? E com relação à diferença entre fruto e pseudofruto, é o seguinte, tá? Lembra? Tá? Quando acontece a fecundação, tá? Às vezes quem desenvolve é o ovário. Na maioria das plantas, quem desenvolve é o ovário. O ovário que se desenvolve forma o fruto verdadeiro. Mas em outras plantas, né, como a maçã, como a pera, né, o próprio caju, não é o ovário que se desenvolve. É uma outra estrutura da flor, um outro componente da flor. Então, quando o que se desenvolve, tá, é um outro componente da flor que não seja o ovário, a gente chama de pseudofruto, tá certo? Então, por exemplo, no caju, quem se desenvolve, quem cresce, né, é o pedúnculo. Então, o caju, a fruta caju, na realidade, é o pedúnculo, por isso que cientificamente é considerado um pseudofruto, tá certo? Tá? Na maçã, por exemplo, é o receptáculo floral, tá certo? Então, quando não é o ovário que se desenvolve e forma a fruta, né, é cientificamente um pseudofruto. Mas quando é o ovário que se desenvolve, a gente chama de fruto, o fruto verdadeiro. Tá? Por isso que tem esses equívocos todos aí. Tá certo, turminha? Então, abraço para vocês e vamos continuar a nossa jornada por aí, tá? Por hoje vamos finalizar, ok? As dúvidas que vocês tiverem, gente, façam chegar até mim. A gente tem um e-mail, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma sugestão, alternativas, tá bom? Então, abraço para vocês.